Alô, alô, torcida do Vascão, saudações vascaína, aqui é o amigo de vocês de sempre, Roberto Vascaíno. Gente, estou passando aqui no mais um vídeo, né? A gente não pode deixar de fazer, né? Que tem uns amigos nossos aí que a gente não pode esquecer, gente boa, e tá sempre perguntando, né, pela gente, a gente vai tendo um bom contato aqui nos vídeos que a gente vai fazendo, né? Não tem muita coisa para a gente falar, porque o canal Roberto Vascaíno não fica inventando supostas contratações, né? Não fica dizendo que vai vir esse, vai vir aquele. Aqui a gente, como eu sempre falei para vocês, né? Só depois que assina, veste a camisa e que a gente pode falar sobre o jogador. Esses negócios de especulações no canal Roberto Vascaíno, às vezes eu estou na live de alguns amigos meus, eles ficam até chateados, né? Porque começa a perguntar o que tu acha desse jogador, daquele jogador. Porra, nós já falamos aí mais de 500 jogadores, 500 técnicos, e não adianta, né? A gente tem que saber quando o jogador vai chegar aqui. Ah, mas é bom a gente procurar se informar. Ô, cara, é só depois que chega, veste a camisa, que joga, que a gente vai saber. Tu vê aí, Orediano aí. É um jogador que, para mim, é igual aquele Palácio. Para mim, é igual aquele Palácio. Pode ser que eu esteja errado. Eu quero estar errado, eu falo para vocês, né? Várias vezes eu já te falei isso, eu quero estar errado. Mas para mim vai ser um Palácio da vida. É um jogador que não vai ser aproveitado no Vasco, não vai ser aquela contratação que a gente esperava. Para mim não vai ser, entendeu? Eu acho que essa empresa aí não tem aquela... vai trazer aquele grande jogador. Eu acho que não, porque se tivesse que trazer, já tinha trazido, né? Quais os jogadores que eles trouxeram aí? É esse que a gente está vendo aí. Umas 2 ou 3 contratações que deu para encaixar no time, né? Agora precisa de jogadores melhores. Eu venho falando isso aqui nas lives, no meu vídeo, né? Precisa de jogador estrela, jogador que chega e veste a camisa e vai ser o titular. Mas, infelizmente, a gente não pode contar. Eu não conto com essa empresa, não conto com esses caras que estão dentro do Vasco. E para mim já está errado desde quando começou. A gente, para ter um time que vai pensar em ganhar alguma coisa, tinha que começar com aqueles caras que estão lá dentro, entendeu? Que os caras que estão lá dentro são fraquíssimos. Eu já volto a falar, repito, nós somos comandados pelo um mulambo, um flamenguista, que não vai brigar pelo Vasco nunca, não vai brigar pelo Vasco nunca, não entende nada de futebol, ele não entende nada de futebol, caiu como paraquedas lá no Vasco, lá. O nosso... não sei nem quem que eu falo, não sei nem qual o cargo desse cara, o Paulo Bratis é fraquíssimo, fraquíssimo, fraquíssimo. Qual o currículo desse cara? O currículo dele é horrível. Tu vai numa empresa, tu vai com o currículo desse cara, ele não vai ser aprovado em nenhum lugar, porque o currículo dele é horrível. Então, as coisas dentro do Vasco, para mim, estão nessa situação aí, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Começou tudo errado, né? Começou na venda do Vasco, ninguém leu o contrato, ninguém sabe o que está no contrato, ninguém sabe o que quer fazer o que esses caras vão fazer para o São Januário, o que está lá no contrato, se vai ser vendido, se eles vão ter direito a São Januário, calabouço, sede náutica da Lagoa. Então a gente não sabe nada, cara. Então é isso que eu falo para vocês. E tudo começou errado e tudo continua errado, entendeu? Nós ganhamos aí umas partidas aí do Nova Iguaçu, com todo respeito ao Nova Iguaçu, ao Resende, fizemos um jogo contra o Fluminense, que todo mundo diz que jogou bem, aí o Vasco é bicampeão do jogou bem, né? Jogou bem contra o Fluminense, jogou bem contra o Botafogo, jogou bem contra o Flamengo. Aí é complicado, né, cara? Você jogar bem e não ganhar não é importante. A gente quer título, como eu falo para vocês. O título é que traz torcida, o título é que incentiva essa garotada ser vascaíno, entendeu? Então, nós estamos muito longe disso ainda. Eu falei a vida toda, desde quando
começou o Campeonato Carioca. Eu achei que a gente tinha um timinho até para disputar o Campeonato Carioca, e acreditei, porque os times que estão dentro do disputando o Carioca estão muito fracos. O Flamengo é um time fraquíssimo, está muito fraco. Tem qualidade? Tem jogadores de qualidade? Tem. Mas no momento eles não estão desenvolvendo um bom futebol. Então eu achei que a gente podia ser campeão por causa disso. O Botafogo, vocês viram aí, ficou fora. Entendeu? É um time também que está em formação há mais de um ano. Espero que isso não aconteça com o Vasco. Formação, formação, formação e nunca acerta. Então o Botafogo também não tinha, ficou fora. E o time que está melhorzinho aí é o Fluminense. Então, por isso que eu achei que a gente tinha a oportunidade de ser campeão por algumas contratações que esses caras fizeram, que deram certo, que aparentemente está dando certo, e os garotos da base, né, que surgiu aí naquele jogo contra o Fluminense, o Barros, né, o Marlon Gomes, o Andrei Santos que voltou. Eu, sinceramente, o Andrei Santos voltou, mas não está com a cabeça no Vasco. A verdade é essa, entendeu? O jogador sai de uma... É igual um funcionário, né, cara? Você sai de um salário mínimo para ganhar 3 vezes mais, 4 vezes mais, a cabeça do cara vira. E a cabeça dele virou, entendeu? O negócio dele, ele está pensando em morar lá fora, ele ganhar o dinheiro que ele vai ganhar lá fora, entendeu? Voltou para receber o direito que ele tinha no Vasco, que não tinham pago ainda. Como é que vende o jogador, não paga a porcentagem do jogador? Tudo isso é uma bagunça, né? Você vê lá que começou com o Ivan vinha agarrando 3, 4 partidas aí e não comprometeu, tiraram o Ivan, botaram o Léo Jardim. Então, é uma bagunça. Eu falo para vocês que é uma bagunça. Você vê o que aconteceu com o Eric Marcos, vinha jogando bem, aí chegou no jogo contra a Mulambada, né, que nós ganhamos de 1-0, ele não botou o cara, esqueceu o garoto, contra o Bangu esqueceu o garoto, botou o Figueiredo que vinha um mês parado, entendeu? Então, é uma bagunça, os caras não têm organização nenhuma. Eu fico triste, aí tiraram o Rodrigo, que foi o melhor jogador em campo contra o Bangu, contra o Flamengo, nós ganhamos de 1-0, o melhor jogador em campo, parou o time do Flamengo. Aí, sem mais nem menos, eles tiram o Rodrigo, e eu não vejo explicação até hoje, eu não consigo saber o que aconteceu para tirar o Rodrigo, entendeu? Eles acharam, para mim, a opinião é o seguinte: não, o Rodrigo jogou muito, parou o time do Flamengo, vamos tirar ele, porque a gente não pode ganhar mais. Para mim, eu só penso assim, porque não tem explicação você tirar o melhor jogador de campo e no outro jogo barrar o cara, entendeu? Aí eu não consigo entender, sinceramente, eu não entendi até hoje por que tiraram o Rodrigo. E você vê, como eu estava falando do Eric Marcos, vinha jogando bem, ali pela esquerda, o cara inventou de botar o Marlon Gomes. Marlon Gomes disputou o Campeonato Brasileiro da Série B, ali pela direita, vários jogos jogando pela direita. Não é nem a posição dele, mas pelo menos ali ele jogou no ano passado. Aí o cara vem e bota o Marlon Gomes pela esquerda. Só podia acontecer o que aconteceu. Então é tudo errado, entendeu? Eu fico falando para vocês aqui, não sei o que o Abel faz dentro do Vasco. Abel, para mim, foi bonito, a gente não vai sofrer mais. E a torcida está sofrendo, Abel. A torcida está sofrendo. A torcida não aguenta mais. Nós estamos passando sufoco, entendeu? Sendo humilhado. Nós tivemos fomos eliminados na mesma semana 2 vezes. Eliminado pelo ABC em São Januário. Copa do Brasil, a torcida presente. Mais uma vez nós fomos eliminados dentro de São Januário pelo ABC. Com todo respeito ao ABC, a gente não podia ter sido eliminado dentro de casa por um time a gente jogando em casa. Se fosse lá fora, poderia a gente achar que foi normal, mas dentro de São Januário, perder para o ABC nos pênaltis, né? Como é que nós perdemos, não conseguimos fazer um gol no ABC, aí é complicado. E depois a gente vem domingo para o Maracanã, a torcida ainda estava
um pouco entusiasmada, né, para nós ganharmos da mulambada no domingo, mas infelizmente não deu para nós ganharmos e fomos eliminados. Então é isso que eu falo para vocês. Não tem jogadores reserva à altura, não tem, nós não temos. É aquele ali, se machucou o Léo, vai entrar quem? Se machucou lá, eu não sei nem se o Capasso é esse jogador que a gente espera, entendeu? Eu nem sei também. O pouco que eu falo para você, eu espero o cara jogar para a gente analisar o jogador. Mas nesses 2 jogos que ele atuou aí, ele, para mim, fracassou. Para mim, ele fracassou, entendeu? Nós reclamávamos lá do Miranda, que o Miranda era isso, que o Miranda era aquilo, entendeu? Eu era um que reclamava, que também acho que não tem condição de jogar no Vasco, eu acho também que não é o jogador para disputar um brasileiro pelo Vasco. E o Capasso está aí, ó, um ponto de interrogação. O que a gente vai esperar do Capasso? Depois nós ficamos sabendo aí que é um jogador problemático, é um jogador muito violento. Então, vamos esperar, cara, vamos esperar. E o Léo é um jogador que deu certo até agora, o Piton deu certo, o Puma deu certo, apesar que tem que ser mais profissionalismo, tem que ter mais experiência. É novo. Aquela bola que ele matou, que não deu para matar no peito, ele abaixava a cabeça, a bola ia para a lateral. Ele não tinha nada que matar a bola para o adversário, que foi naquele primeiro gol do Flamengo. Então, são certas coisas que o técnico está ali para isso, orientar o jogador. Meu irmão, você lembra aquela bola que você matou ali, que saiu o gol do Flamengo? Aquilo ali você era para baixar e deixar a bola passar, pô. Era uma bola difícil de ser matada ali. Então, é isso que falta dentro do Vasco, a experiência. Então tem que trazer jogadores experientes, não é jogador de 35, 40 anos, jogador já de 33 anos, tem que trazer um jogador experiente, jogador que já disputaram campeonatos aí de nome, porque diz que tem dinheiro, cara. Se tem dinheiro, tem que trazer, porra. Eu não sei, eu não acredito, né? Eu não acredito. Entendeu? Falaram em tanto jogador aí, o nego bota tanta capa aí de jogadores que tá chegando, que vai estar chegando, mas nunca chegou ninguém, cara. Entendeu? Nunca chegou ninguém. Esses caras não conseguiram trazer um 10, mas aí o torcedor vai perguntar assim, porra, mas quem que você traria de 10? Não tem nenhum 10. Aqui no Brasil não tem. Aqui no Brasil não tem. Mas se você botar o dinheiro na mão e chegar lá fora, tu vai trazer um bom jogador. Mas esses caras, para mim, eles não têm dinheiro para trazer um bom jogador, para pagar 1 milhão, 1,5 milhão. Não tem dinheiro para pagar um jogador de 1 milhão. Até de 800 mil não tem. O problema é esse. Jogadores tem. Agora, esses jogadores aí, que tem que trazer para o Vasco, o 10, é jogador de no mínimo 1 milhão. Esses caras não têm 1 milhão para pagar, porra. A verdade é essa. É a minha opinião, né? Então, é por isso que não traz. Então, o Vasco está carente aí de jogador de meio de campo, está carente de um centroavante, mas um centroavante mesmo, um cara que mete gol, entendeu? O Pedro Raul, eu sempre falei para vocês que para mim era um ponto de interrogação, está lá no Vasco, foi comprado, a gente tem que incentivar o cara, vamos ver se ele melhora aí daqui para frente, no Campeonato Brasileiro. Ele fez uns golzinhos aí, jogou 11 partidas, acho que fez 6 ou 7, não sei, entendeu? Então, a gente tem que ter paciência, né? Porque a gente não teve paciência com o Cano foi embora e o Cano metendo gol toda hora. Então vamos esperar mais um pouco, vamos esperar. O que ele mostrou até agora não teve qualidade nenhuma, como o Capasso também, em 2 partidas entregou ouro, entendeu? Em 2 partidas entregou ouro. Então a gente vai esperar, mas se vier jogadores de nome, um 10, para pagar 1 milhão e pouco, né? Mais um meia ali, mais um centroavante, o time e um ponta, nós vamos acertar. O time vai acertar. Agora, eu fico até chateado que eu tenho que falar isso, que é o meu pensamento como torcedor. Com esse time, nós vamos disputar lá o 12º lugar e talvez brigar para não cair. Porque o time que hoje está aí é fraco. São jogadores que não têm condições de vestir a camisa do Vasco. Eu venho falando para vocês isso há muito tempo. Jogadores que pipocam na hora que tem jogos grandes, eles pipocam. Entendeu? Pipocam.
Então, esses jogadores, alguns jogadores da base aí que subiram aí, tem, apareceram com muita qualidade. Mas esses jogadores tá bom para ser um reserva, porque são garotos novos que não têm muita experiência. E o Campeonato Brasileiro vai precisar desses garotos, vai precisar de gente de experiência, jogadores experientes, jogador que possa cadenciar o jogo. É isso que a gente vai precisar para o Campeonato Brasileiro. Pessoas, jogadores que têm qualidade e assim mesmo são experientes. Porque o time do Vasco é muito novo, entendeu? Nós temos o Piton, que é novo, nós temos o Puma, que é novo, entendeu? O Capasso já é um jogador rodado, de 26 anos, né? O Pelé também é um jogador, o Léo, né? Não vou falar Léo, é um jogador também de 26 anos, que é um jogador já rodado, entendeu? Mas ali para frente, você vê quem? O Gabriel Peck dá 4 anos como titular no Vasco. Até hoje não rendeu o que a gente espera. Que o Gabriel Peck foi artilheiro, fez os golzinhos. Mas é campeonato carioca, cara. Quando chega jogo grande mesmo, ele some da partida. Você pode ver aí nos 2 jogos aí que jogou contra o Flamengo, ele sumiu da partida. Entendeu? Dá uma arrancada aqui, outra ali, mas o jogador tem que jogar os 90 minutos, porra. Tem que jogar os 90 minutos, não é fazer uma jogada boa e vocês acharam que o cara é craque. O cara fez o gol, o cara é craque. Entendeu? Às vezes o cara não jogou nada na partida, nada, mas fez o gol da vitória. É o craque do jogo. Porra, eu não penso assim. Para mim, eu nunca pensei assim. Entendeu? Então, é chato eu falar essas coisas? É chato, cara. Porque eu quero ver meu Vasco grande, eu quero ver o Vasco vencedor, entendeu? Eu queria ver, pelo menos, o Vasco ficar entre os 8, os 7 no Campeonato Brasileiro, para entrar numa Libertadores, para ver se esses caras vão fazer o que eles falaram. Porque esse ano nós já perdemos o Campeonato Carioca, já perdemos a Copa do Brasil, entendeu? E agora vamos disputar o Brasileiro. E o cara que está lá dentro do Vasco, né, o seu Carlos Osório, ele falou que nós íamos ganhar tudo esse ano. Esse ano ele falou que nós íamos ganhar tudo. E nós já perdemos 2 títulos. Já perdemos 2 campeonatos. Entendeu? E o brasileiro, se continuar assim, nós vamos perder. Pelo menos eu queria que viesse jogadores que eu acho difícil. Eu acho difícil para compor, não é para compor o time. Aí fala no Sacha, né? Esse jogador do Atlético Mineiro, porra, meu irmão. O cara é reserva a vida toda no Atlético Mineiro. É mais um jogador bagaço pro Vasco. É mais uma aposta. Nem aposta, é bagaço. Porque igual a ele, lá no Vasco tem um monte de garoto da base. E melhor ainda do que ele. Então, eu fico triste quando eu vejo um troço desse. Entendeu? E já voltou a movimentação, que vai vir esse, vai vir aquele, vai vir o fulano de tal. Mas os caras não falaram nada até agora. Não falaram nada até agora. E aí tá, ó, abril. Nós vamos entrar em abril aí, e ele falou que em abril a gente já teria, o Paulo Bradas falou que em abril a gente já teria um time para disputar o Brasileiro. Pelo menos agora para disputar o Brasileiro, porque para o Carioca nós não ganhamos nada. A Copa do Brasil não ganhamos nada. Eu lá atrás falei, ele só pensa no Brasileiro e a Copa do Brasil? Copa do Brasil e Carioca? Porque ele falou que a gente só teria um time para disputar o Brasileiro. Então agora a gente vai cobrar dele, né? Vai cobrar dele um time para disputar o Brasileiro. Porque o time que nós temos aí, infelizmente, cara, eu não vou contar com o Alex Teixeira, não vou contar com o Gabriel Peck, não vou contar com o Figueiredo, com certeza não vou contar com o Paulo Vitor, com certeza que eu não vou contar. Nós estamos arriscados a perder o Ivan, né? O Ivan ir embora, porque sacanearam o cara e nós vamos ficar sem goleiro para o brasileiro. Nós vamos ficar sem goleiro para o brasileiro, porque o Léo até agora, esse Léo Jardim, não provou ainda que é o goleiro que a gente espera. Olha só como é que esses caras são fraquíssimos, esses caras não entendem nada de futebol, estão arriscados a perder o Ivan no começo de um brasileiro aí, que falta 20 e poucos dias para começar o brasileiro, porque os caras são fraquíssimos, não entendem nada de futebol. Volto a repetir para você, quem viu Paulo Gione, quem viu Rodrigo Caetano no Vasco, entendeu? Esses grandes supervisores de futebol que sabem carregar. O Fluminense está aí com o Paulo Gione, cara. Quase não aparece para a mídia, mas ele está lá dentro trabalhando.
E o Fluminense está aí, ó, ganhando título, indo para a Libertadores, e com um time que pagamentos em dias. É isso que eu falo para você. E lá no Vasco, os caras que estão lá dentro não são competentes, não têm sabedoria nenhuma, não conhecem nada de futebol. Entendeu? E olha que eu, no canal Roberto Vascaíno, como muitos outros aí, sabe disso. E nós falamos desde o começo, que Paulo Bratz, Luiz Melo, não entende nada. Quando o Abel chegou, eu ainda até acreditei um pouco no Abel. Porra, pela experiência do Abel, né? O Abel é um cara que conhece muito de futebol, vai colaborar, né? Mas nada, cara. O Abel é outro pau mandado lá dentro. Com certeza que é outro pau mandado lá dentro. Entendeu? É outro pau mandado. Entendeu? Porque eu vou voltar a repetir para vocês. Alguém falou, tira o Rodrigo. Tira o Ivan. E a qualidade de técnico que eles trouxeram para o Vasco é um técnico desse que eles poderiam dominar. Por isso que não trouxeram grandes técnicos, como a gente falava aí, não, vai trazer fulano de tal, vai trazer. Não vai, porque eles não vão conseguir dominar um técnico de nome. Agora, um técnico desse aí, né, é um aprendiz de técnico de futebol, que a verdade é essa, é aprendiz de técnico de futebol. Entendeu? Eles vão dominar fácil. E isso vai continuar, cara. Isso vai continuar. E isso vai continuar. Você pode ter certeza disso, que isso vai continuar dentro do Vasco. Entendeu? Enquanto esses caras estiverem lá dentro do Vasco, esse Mulambo comandando o Vasco, esse Paulo Bratz, que é fraquíssimo, não conhece nada de futebol, como é que esses caras vão para... alguém indica a eles, ó, tem um cara aqui bom aqui. Aí eles vão na onda dos outros, porque não conhece nada. Antigamente, dentro do Vasco, tinha uns olheiros, né? Tinha ex-jogadores de futebol que olhavam um jogador aqui, outro ali, recebiam para isso até, né? Hoje em dia não tem mais, cara. Tu vê que ano passado eles trouxeram aquele jogadores lá do Rio Grande do Sul, aqueles dois lá, né, cara? E não vingaram, trouxeram Tubarão, trouxeram aquele lateral direito, reserva do reserva, entendeu? Fábio das Couve lá, aquele centroavante lá. Porra, meu irmão, a qualidade de jogador que eles trouxeram pra gente. Palácio foi comprado, a gente não sabe até hoje por quanto foi o Palácio comprado, mas teve o dedo da 771, teve o dedo do Paulo Bratz, com certeza. Teve o dedo dele. A gente não sabe se foi 8, se foi 10, se foi isso mesmo, entendeu? E cadê o Palácio? Não rendeu. Como para mim não vai render esse Herediano aí. Não vai render também. Para mim não vai render. Não é o jogador que o Vasco precisa, não é um jogador que tem que chegar... O Vasco tem que chegar jogador dentro do clube e arrebentar, cara. Chegando arrebentando. Não é esse negócio de ficar, vai ficar treinando, vai manter forma, vai não sei mais o quê. É isso que eu fico preocupado, entendeu, cara? A minha preocupação é essa. De nós entrarmos no Brasileiro com esse time fraco, que é fraco. Se você tirar ali 4, 5, 6 jogadores, mas precisa de repor o jogador, precisa do 10. Eu vou voltar a repetir para vocês, um time que não tem um 10, que é o cérebro do time, aquele que sabe cadenciar o jogo, aquele que sabe tocar a bola, aquele que sabe meter uma bola, entendeu? De repente até falaram aí, e eu concordo até com vocês falaram, de repente metendo uma bola aí pro Pedro Raul, ele vai fazer até mais gols. Entendeu? Alguém que meta uma bola para ele vai fazer mais gols. Porque no começo falaram assim, não, agora a gente tem o Peck pela direita e temos lá o Figueiredo pela esquerda. Vamos cruzar a bola, o centroavante a bola vai chegar mais. E até agora não chegou nada ainda. Continua a mesma coisa. Ah, mas chegou muita bola e o Pedro Raul perdeu. Mas as bolas que chegaram, cara, não foi de cruzamentos, não foi de uma jogada bonita. É uma bola que sobrou ali, ele chutou e perdeu, bola que veio cruzada de qualquer maneira, entendeu? Porque eu falo para vocês, para mim, o Vasco só teve um jogo desse campeonato que eu vi. Eu posso estar errado, mas que eu vi que jogou com um esquema melhorzinho. Foi no jogo contra o Fluminense. Porque o resto foi tudo bomba pro meu boi. A bola chegava na defesa, tocava para frente de qualquer maneira, jogava lá para frente, não tinha qualidade nenhuma, não tinha esquema de jogo nenhum.
Me falaram que viu o esquema de jogo, eu não vi, sinceramente. E quando o Vasco sai jogando ali na defesa, é o maior perigo. Eles tentam sair jogando, mas de repente dá um bicão para frente, porque não tem a qualidade de sair. Eu vejo o Fluminense jogando, a saída dos jogadores, eu vejo outros clubes jogando aí, a saída com maior tranquilidade. A nossa não, a nossa, o goleiro toca até a bola para o lado, né? Mas dá um bocado e dá um bicão para frente, e manda lá para frente de qualquer maneira. Então, é isso que eu estou falando para vocês, né? Não acreditei, continuo não acreditando, entendeu? Posso estar errado? Posso estar errado, mas já está durando muito. Eu já estou errado quase um ano aí. Que eu vou falando para vocês que eu não acredito, e há um ano que esses caras não fazem nada para o Vasco. Daqui a um bocado vai bater um ano, aí 2 meses aí, bate um ano, e eles não fizeram nada para o Vasco. Não conseguiram trazer o 10 que eu te falei. O centroavante que eles trouxeram é um centroavante que ninguém queria, a verdade é essa, que ninguém queria, porque o Pedro Raul recebeu uma quantia risória lá no Goiás, e teve o Santos, que queria o Pedro Raul, mas queria pagar um pouquinho mais. O Internacional pensou nele, mas queria pagar um pouquinho mais. E outros clubes aí, eu nem me lembro mais qual foi os outros clubes que estavam interessados nele. Mas aí o cara chegou lá, né? O cara que entende pra caralho, pra dizer a verdade, não entende porcaria nenhuma. O Paulo Bratti ofereceu o senhor, o Vasco, 500 mil para um jogador desse. Ah, só porque foi artilheiro do Campeonato Brasileiro, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Vou oferecer 500 mil para ele. Aí o cara ficou esperando, eu falo isso todo dia, esperou durante um mês. Um mês, o Paulo Bratti foi para Portugal ele foi para Itália, aí depois de um mês ele voltou. Eu achei estranho, porra, que nenhum clube procurou ele, e ele esperando o Vasco. Por quê? Um salário de 500 mil, meu irmão. Até eu vou ficar esperando um salário de 500 mil. Agora, eu falo para vocês, tu acha que esses jogadores estão preocupados com a eliminação do Vasco, ganhando 500 mil reais? Eu acho que eles estão preocupados. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Porque o amor à camisa já foi tempo. Já foi tempo. Entendeu? Já foi tempo o amor à camisa. Às vezes eu converso com alguns jogadores da antiga, e como já vieram na minha live, e falaram que eles jogavam por amor à camisa, né? Hoje em dia eles jogam pensando em coisas maiores, em ser vendido, ir para a Europa, entendeu? Ter um aumento de salário bom. É isso que eles fazem hoje, cara. E eu vou falar o quê? Os caras que estão dentro do Vasco aí não trouxeram um técnico de ponta que a torcida e nós torcedores falamos em tanto técnico bom, poderia dar errado? Poderia dar errado, porque eu já falei para vocês, enquanto o time não for um time competitivo, se o técnico não tiver um time que para botar em campo, não vai ganhar nada, não vai dar certo. Como eu falei para vocês lá atrás, no campeonato do ano passado, que o Zé Ricardo olhou para o banco, eu estava perto assim, né, atrás na social, ele olhou para o banco e falou assim, porra, quem que eu vou botar? Ele olhou para o auxiliar dele, eu falei, porra, quem que eu vou botar? Balançou a mão, quem que eu vou botar? Não tinha ninguém naquela época. E agora você olha aí, tem o Barros, que tem que ser mais preparado, né? Tem o Eric Marcos, que é um garoto bom, mas tem que ser mais preparado. Não é garoto que para entrar para decidir, que a gente não pode contar com eles para decidir. O próprio Marlon Gomes, tudo garotos muito novos, entendeu? O próprio Rodrigo, que é um bom jogador, que fez 2 grandes partidas, jogou bem nesses jogos do Vasco, mas tem que aprender muito ainda. Alguém tem que orientar ele. Mas o técnico do Vasco, eu falo para vocês, é um aprendiz, cara. É um aprendiz. Então, gente, eu não conto com grandes contratações. Se vier, vai ser bom para o Vasco. Mas, no mínimo, tem que trazer jogadores para a gente ficar entre os 8 primeiros do Campeonato Brasileiro. Porque, senão, cara, vai ser difícil. Nós vamos passar vergonha outra vez. Vamos continuar na vergonha. É isso que eu fico triste.
Mas, gente, uma boa tarde aí para todos, né? Uma excelente quarta-feira. E vamos, nós torcedores, a gente tem que estar sempre acreditando, né? E vamos continuar acreditando. Com mesmo essa bagunça toda que está lá dentro do Vasco, com esses caras fracos que estão dentro do Vasco, a gente que é torcedor vai continuar acreditando. Uma boa tarde para todos. Saudações vascaínas.